Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre como prestar o verdadeiro culto a Deus. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para se manter informado sobre o que postamos. Deixe o seu like, o seu comentário. E também, se for do seu agrado, nos siga nas nossas redes sociais. No Instagram, César Ferreira 2428 e Facebook, César Ferreira. Culto deriva do latim culto, que significa adoração ou homenagem a Deus, mas etimologicamente falando, indica que ele deriva do colere, que significa honra. Então, meus amados irmãos, prestar um culto a Deus, o verdadeiro culto a Deus, é algo muito importante. Em nossos dias, observamos que até nas orações as pessoas oram de uma forma errada. A Bíblia diz que nós sabemos orar, isso é fato. Mas quando eu digo de uma forma errada, de uma forma totalmente distorcida, veja, você creio que já ouviu essa oração. As pessoas dizem: Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Até aí tudo bem. Dai-nos um culto abençoado. Dai-nos um culto. Nós vamos para o culto para prestar um culto a Deus. Quando eu digo dai-nos um culto, é como se eu estivesse pedindo para Deus me cultuar. Até de uma forma errada as pessoas estão orando. Eu vou para a igreja para receber minha bênção. Não. Nós vamos para a igreja para doar a Deus, prestar um culto a Deus, reverenciá-lo, honrá-lo, acima de todas essas coisas. Mas as pessoas vão para a igreja com o intuito de receber algo, quando a Bíblia nos ensina que vamos para doar. Veja como as pessoas estão equivocadas. Então eu vou falar aqui sobre 4 elementos que devem ter no culto cristão. Então, em primeiro lugar, deve ter a leitura da palavra do Senhor, que chamamos de Bíblia Sagrada, e além da leitura, a pregação. Veja o que é que diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Paulo falando a Timóteo, seu jovem pastor. Ele disse que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então o culto deve ter a leitura da palavra de Deus. Tem culto que nem leitura tem. E muitos têm leitura, mas não tem pregação. Então isso não é um culto. Então no culto, quando se faz a leitura e depois vem a explanação da palavra de Deus, devemos explicar às pessoas e esclarecer as verdades profundas da fé. Dar orientação às pessoas como elas devem viver e agir como verdadeiros cristãos. Devemos ajudar pela pregação da palavra, ou ensino da palavra, melhor falando, edificar a igreja, levar as pessoas à fé e consolar e animar os que estão passando por dificuldades. Em segundo lugar, a oração. Abra sua Bíblia em Atos, Atos dos Apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 5º livro, capítulo 2, versículo 42, a oração é de extrema importância, pois o Senhor Jesus Cristo disse: a minha casa será chamada casa de oração. As pessoas vão para a igreja e às vezes não oram. O que é que diz? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, o ensinamento, aí diz mais, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, a igreja, acima de tudo, além de um local de ensino, como o Senhor Jesus Cristo falou, é casa de oração. E muitas pessoas vão para a igreja e nem sequer querem orar. E o que deve, irmão, conter na minha oração? A oração tem várias ramificações, eu posso usar esse termo. Então, na oração você pode orar a oração de um ato de adoração, também uma oração de invocação, uma oração de confissão, uma oração de petição, que é a mais famosa, né? Que muitos vão para pedir. Oração de agradecimento, oração de intercessão, quando você intercede, que o ministério dos intercessores é um ministério escasso, mas as pessoas às vezes só falam de oração, mas não explicam essas questões sobre a oração. E também agora vamos para Hebreus, capítulo 13, versículo 15, outro elemento do culto que jamais deve faltar. Está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre a Ele, Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então nós, além de lermos a palavra, explicarmos a palavra através da pregação, além também da oração, que é de extrema importância, também deve ter em nossos cultos, quando formos prestar a Deus, nossos cultos, assim não pode falar, o culto é de Deus, né? Mas entendem a expressão, quando for prestar um culto a Deus, hinos e cânticos espirituais. Nesses hinos e cânticos, além de engrandecer a soberania de Deus, também deve expressar nossa relação para com Deus e também deve ser um veículo de proclamação da verdade de Deus, pois eu tenho aqui no canal um tema sobre a bagunça nos louvores evangélicos. Então muitos hinos estão bagunçados, não estão seguindo
O que diz a palavra do Senhor. Pessoas só visando fins lucrativos e querendo promover-se ministerialmente, não querem mais adorar a Deus com aquela essência verdadeira que os cristãos antigamente tinham, né? Por isso que eu sempre falo para as pessoas que me conhecem, sabem que eu adoro, né? Gosto muito dos hinos da harpa cristã, porque foram hinos feitos debaixo de oração, de jejum, hinos que verdadeiramente era para adorar a Deus e não exaltar o homem. E em último lugar, abra sua Bíblia também em Atos, capítulo 2, versículo 45. Vamos ler mais um texto. Leitura e pregação da palavra, oração, hinos e cânticos espirituais não carnais e, por último, serviço mútuo. Pois quando abrimos a Bíblia Sagrada, essencialmente, na Bíblia, culto também é serviço. Veja que interessante, veja que aqui diz Atos 2, 45. E diz, e vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo o que havia de mistério ou necessário. Veja que interessante. Eles repartiam o seu bem e supriam as necessidades de toda a membresia da igreja. Não tinham como assim alguém por melhor ou pior, não faziam acepção de pessoas, eram todos em um só pensamento, em um só intuito, em um só coração, como diz a Bíblia. E a igreja era edificada e crescia, diz a palavra do Senhor, cada vez mais, e chegou até os nossos dias. Então, a pessoa pode me perguntar, irmão, então culto é serviço? O próprio Senhor Jesus Cristo falou que quando nós servimos ao nosso próximo, nós servimos a Ele. Leia depois na sua casa Mateus, capítulo 25, do versículo 35 a 40. Aí quando chega no versículo 40, está escrito assim, e respondendo o rei lhe dirá, em verdade vos digo, que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então, quando servimos a Deus, que prestar um culto também significa serviço, como a Bíblia nos orienta, que vimos aqui. Então, quando servimos ao nosso próximo, servimos também a Deus. Então, são os elementos essenciais que não podem faltar no culto cristão. Repito, leitura e o ensino da palavra, oração, hinos e cânticos espirituais e serviço mútuo. É isto que a palavra do Senhor nos orienta e nos conduz para fazermos, para prestarmos o verdadeiro culto a Deus. E tome muito cuidado na maneira a qual você adora o Senhor teu Deus, pois você deve dar o teu melhor ao Senhor, pois Ele tem dado o melhor dele para você. Um forte abraço, queridos amigos e irmãos, que o Senhor vos ajude e que o Senhor vos abençoe.